Projeto de Lei número 024/2015 altera a Lei 4.073, de 6 de abril de 1998, que cria cargos públicos de provimento efetivo e dá outras providências. Autor, Prefeito Municipal Hamilton Ribeiro Mota. Esse projeto a gente já havia iniciado a discussão, a vereadora Rose, na condição de líder do governo. Aí então está aberta a palavra. O Edgar estava falando, Edgar, acho que seria interessante você complementar a sua fala. Então, o que eu estava falando é o seguinte, como hoje a Guarda Civil, ela também executa o serviço de trânsito também, como se fosse um agente de trânsito, então que de repente, né, essa exigência fosse também estendida também para os guardas civis, no caso, né, justamente para ter a questão da equiparação, no caso, né. Eu não busquei a fundo, mas uma questão que eu tenho certeza que já está enquadrado, que é a questão do regime 12/36, que já é o regime oficial do pessoal da Guarda. Com relação aos requisitos, você está falando financeiro. Bom, financeiro aí precisa ver a matemática. Bom, mas enfim, com relação também aos requisitos, eu acredito que a Guarda até é mais exigida, né? Porque acho que ela tem uma atribuição mais complexa. Então, eu acredito que aqui não fere nenhum desses princípios. A questão financeira precisa verificar depois, aí eu desconheço também, mas é uma coisa a ser estudada. Obrigado pela contribuição, Edgar. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, gostaria de fazer a discussão aqui da mesa mesmo. Primeiro, é um projeto bastante simples, que, na verdade, ele está ampliando aqui, especificando, na verdade, nem ampliando, os pré-requisitos para o agente de trânsito poder, ao ser aprovado no concurso público, poder ser contratado. Então, aqui os requisitos para o preenchimento é grau de instrução, segundo grau completo, e daí a inovação, que é possuir carteira nacional de habilitação, AB, AC, AD e AE. Horário de trabalho e tal. E aqui ele coloca idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário Estadual, Federal e Municipal. Bom, para um leigo, ao ler isso aqui, parece que, nossa, então está de fato protegido aí a questão do agente de trânsito, né? Mas nós da área jurídica sabemos que para ter a ficha suja da forma que está colocada aqui, é só quando um processo termina de ser julgado até a terceira instância. Então, hoje nós temos um dispositivo mais eficiente, que é a Lei da Ficha Limpa, que foi um projeto de lei de iniciativa popular, que vale hoje para todos os políticos do Brasil e vale também em alguns municípios para todos os servidores, e aqui na nossa cidade vale para todos os servidores do Poder Legislativo. Haja visto essa casa ter aprovado uma resolução o ano retrasado, onde aplica isso para todos os servidores do Legislativo. E a ideia era o seguinte: como o vereador não pode fazer projeto de lei que afete aí os servidores sobre a responsabilidade do Poder Executivo, só nos resta emendar leis, projetos de lei que o prefeito fez, que é esse o caso. Então, nós fizemos a sugestão de uma emenda que foi assinada por mim, pelo vereador Edgar, Rogério, Fernando e Valmir, para encaixar aqui, né, nessa idoneidade moral comprovada e tal, desde que não tivesse nenhum tipo de impedimento previsto pela lei da ficha limpa. Então a gente estava só aprimorando, né, algo que tinha aqui. Mas, infelizmente, eu fui voto vencido na Comissão de Constituição e Justiça, mas eu gostaria de registrar aqui que nós estamos perdendo uma oportunidade de aprimorar esse regramento e tornar ainda mais, fechar um pouco mais a peneira, para que os servidores que porventura sejam concursados, deixando claro que se fizéssemos essa alteração só ia valer para o futuro, a lei nunca retroage para prejudicar, ela só retroage para beneficiar, isso é uma regra constitucional. Então, só ia valer para o futuro e
nós teríamos aí uma peneira mais fechada com relação aos agentes de trânsito, que são servidores muito importantes. Todos os servidores são muito importantes, mas esses são tão importantes porque eles fazem a linha de frente lá, tanto quanto o guarda municipal. Eles estão em contato direto e muitas vezes ações ostensivas junto à população. Então é muito importante que esse servidor não tenha nenhum desvio de conduta, não tenha nenhum tipo de histórico de condenação criminal, enfim. E eu acho que a lei da ficha limpa ela acabou se cristalizando como uma ferramenta eficiente para essa peneira. Edinho, você me dá uma parte? Pois não. Edinho, acho que da sua autoria, quando você foi presidente da mesa, né, de a Câmara Municipal já ter a ficha limpa, né? Sim, isso. Eu estava citando que foi um projeto de lei, na verdade foi de autoria minha e na época do vereador Rogério Timóteo, que também assinou a lei de foi uma resolução de iniciativa da mesa, né? Para que nós implementássemos, e hoje já é aplicada a todos os servidores, inclusive nosso último concurso público, e todos os assessores atualmente que são contratados são obrigados a levar lá seu antecedente criminal para que o RH faça essa peneira, né? Então, a ideia é o quê? Proteger o patrimônio público, a função pública, e daí eu queria registrar aqui que seria uma oportunidade importante de implementarmos isso. Queria também registrar meu respeito, né, ao parecer do jurídico que colocou esse entendimento. Eu peço licença para discordar, porque se todos os servidores se submetem ao mesmo estatuto do servidor público e, no caso, os servidores da Câmara já estão submetidos a isso, eu entendo que a lei poderia valer para todos. Só que a gente só estaria pegando carona nessa lei porque a gente não tem poder de iniciativa de fazer para todos. Então a gente tem que fazer uma emenda quando o prefeito trouxer alguma regulamentação. E não caberia que a gente colocar nesta lei valendo para todos, porque teria que ser um substitutivo que mudaria muito o tema desse projeto de lei. Então, só fazer esse registro, eu acho que a gente pode avançar. Queria reforçar e fazer em público uma indicação que fiz ao prefeito Hamilton, que o prefeito envie para essa casa um projeto aplicando a lei de ficha limpa para todos os servidores municipais do Poder Executivo. O Legislativo a gente já faz a lição de casa, já demos o exemplo. Então que o Executivo também faça isso, porque nada mais estaremos fazendo, não prejudicaremos ninguém que já está no exercício, mas estaremos aí protegendo de maneira mais eficiente o acesso à função pública, que é algo tão valoroso quanto os bens públicos, porque, como já disse na sessão passada, o principal produto que o poder público fornece é o serviço público, e o serviço público ele é prestado por pessoas, e que se a gente puder ter um controle na seleção dessas pessoas cada vez mais rígido, a gente pode não garantir que não vão ter problemas, porque é o livre-arbítrio de cada um, mas a gente pode diminuir a chance disso acontecer. Mas desde já, obviamente, adianto meu voto favorável, porque é uma alteração apenas qualificando os requisitos aqui do agente de trânsito, não vejo problema nenhum na aprovação desse projeto. Senhor presidente, eu também quero contribuir aqui com esse projeto, né? Como o vereador Edgar Sazak já falou, o vereador Edinho, né? Nós aqui da oposição assinamos essa emenda porque a gente entende o quê? Que quando a gente é eleito, nós temos que andar numa total transparência. Quanto mais transparente a gente for, quanto mais aberto nós somos dentro do nosso mandato, enfim, né? Quer seja nós aqui no Legislativo, quanto no Executivo, é muito bom, porque a política hoje ela está uma política desacreditada, uma política, né, onde parece que olham para a gente e diz, todo mundo está errado, né? Todo mundo rouba, todo mundo faz coisa errada, enfim, tá? E o que acontece? A lei da ficha limpa, como o próprio vereador falou, uma iniciativa da população, tá? Então eu não entendo por que de repente, né, como também foi dito, eu respeito aqui a opinião do jurídico dessa casa, mas eu mesmo, quantos projetos já coloquei aqui nessa casa e foi rejeitado pelo jurídico? Bom, eu acho assim que existem muitos projetos que nós teríamos que trazer para debater nessa casa, teríamos que conversar sim, porque aqui é uma casa de leis, mas é também uma casa política. Aqui é uma casa política. E a política, quando ela exerce pressão
sobre qualquer tema, ela pode até o quê? Ela pode até mudar a lei, tá? Então, por isso que é bom essa democracia que a gente vive dentro do nosso país, aonde a população ela tem a força de mudar, tá? Ela tem a força de mudar, sim. Então, eu quero aqui, por exemplo, usar como exemplo, porque o prefeito raramente, eu diria que é raríssimo, ele deixar nós, como vereadores, colocar uma emenda dentro de algum projeto dele, tá? E eu acho isso um absurdo. Eu acho isso um absurdo porque o prefeito deveria também ter uma abertura para conversar com os vereadores, para debater alguns projetos que são importantíssimos para a cidade. Como, por exemplo, veio aqui a lei de zoneamento, tá? E aí, qual que é o boato que tem aqui dentro da casa? Ih, rapaz, não adianta nem fazer emenda no projeto do prefeito, ele não vai aprovar. Não adianta fazer emenda. Mas o que acontece? Eu fiz uma emenda e, graças a Deus, foi aprovado. Por quê? Porque a gente acabou mostrando para ele, né? E ele, nesse momento, que é difícil, não é fácil, ele entendeu que realmente estava errado a lei do zoneamento, como, por exemplo, a questão das edificações, da construção. Que lá atrás, por exemplo, na lei de zoneamento, né, o que se diz com relação à igreja, tá? Porque todos sabem aqui que eu sou cristão, né? Sou militante na ala cristã e defendo a família. Então, o que acontece? Na questão da igreja, antes da lei de zoneamento, essa última que teve aqui para votação nessa casa, as igrejas, elas tinham que ter um estacionamento, tá? Uma vaga de estacionamento para cada 50 metros quadrados de construção. Aliás, para cada 30 metros quadrados de construção, tá? Então, cada vez que fosse construir uma igreja, cada 30 metros tinha que ter um estacionamento. Então, eu debati o que? A questão, por que a igreja é com 30 metros? E quando, por exemplo, a construção de casa de show, a questão de boates, até de prostíbulo, tá? Poderia ter um estacionamento a cada 50 metros, né? Então, essa emenda foi aprovada. Agora nós alcançamos aí um benefício para a construção dos templos religiosos, que não envolve só a igreja, templos religiosos, tá? Que agora, então, a igreja ganhou esse plus aí, que ela tem que ter um estacionamento a cada 50 metros quadrados de construção, e não 30 como era lá atrás. Então, eu vejo assim a questão da ficha limpa. Por que também a gente não pode colocar essa emenda, sendo que nós fizemos esse projeto aqui nessa casa, e para essa casa está valendo ficha limpa. Agora, no projeto aqui que o prefeito está oferecendo essa casa, tá? Na questão dos cargos públicos, tá? Eu também acho que teria que ter, sim, a lei da ficha limpa, tá? E isso é o quê? É o anseio da população. Então fica aqui a minha contribuição dentro desse projeto. Não havendo mais ninguém para fazer a discussão, passamos para a votação na forma regimental. Vereadora Ana Lino. Favorável. Senhor presidente, como emenda que foi arquivada. Vereador Antonelli Marmo. Favorável. Vereador Valmir do Meia Lua. Favorável. Vereador Donizete Ferbo. Favorável. Vereador Edgar Sasaki. Favorável. Vereador Edinho Guedes. Favorável. Vereador Fernando da Ótica. Favorável. Vereador José Francisco. Favorável. Vereador Maurício Raca. Favorável. Vereador Paulino Esporte. Favorável. Vereador Rogério Timóteo, favorável. Vereadora Rose Gaspar. Favorável.
Projeto de lei que altera a Lei 4.073, de 6 de abril de 98, que cria cargos públicos de provimento efetivo e dá outras providências, de autoria do prefeito Hamilton Ribeiro Mota, foi aprovado por 12 votos. Próximo processo.